Alô pessoal, mais um vídeo no canal Veni Casagrande, vídeo com informações do Flamengo nesse sabadão. Foi um dia animado para o Flamengo, tá? Teve jogador chegando para se apresentar, teve jogador indo embora, se despedindo do Flamengo, mas dizendo que volta em breve. Tem jogador que a qualquer momento vai chegar, tem jogador envolvido em novela que em breve vai embarcar. Nossa, temos muitas informações, informação também sobre futebol, porque o Flamengo entra em campo nesse domingo, não é só mercado da bola, e o técnico Felipe Luiz pode ter dois bons reforços caseiros, já que eles estão à disposição e treinaram normalmente nesse sábado, o dia do último treino antes do duelo com o Galo, nesse domingo no Maracanã. Tem informação também sobre Vitinho, lembra dele? Que em 2018 foi a contratação mais cara da história do Flamengo. Chegou, não performou como muita gente imaginava e pode estar de volta ao futebol carioca. A gente vai dizer para qual time em instantes. Mas antes eu quero pedir para vocês se inscreverem no canal, soltarem o dedo no like, hyparem o vídeo, isso é muito importante, dá hypada no vídeo aí. Compartilha esse vídeo com geral. Mas, pessoal, nossa, como é bom fazer vídeo falando de notícias boas, sabia? Eu, particularmente, não gosto de ficar falando sobre crise, não, acho um saco. Mas, enfim, é bom demais falar sobre notícias boas. E a notícia boa chegou hoje, por volta de 6 horas da manhã. Emerson Royal, novo lateral direito do Flamengo. Na verdade, ele ainda não foi anunciado, porque está fazendo exames, aquela situação toda burocrática que você já conhece. Inclusive, a ideia do Flamengo é levá-lo ao Maracanã, ao gramado do Maracanã, junto com... rapaz, recebi uma informação boa aqui, que eu vou falar no vídeo já, tá? Junto com o Saul, que já foi apresentado, já vem treinando, a ideia do Flamengo é essa. E o Emerson Royal chegou bem demais, cara, interagindo com os torcedores. Tinha lá o sósia do Jorge Jesus, ele brincou no vídeo do Rodrigo Lima, repórter do Coluna do Fla. De verdade, eu fiquei na dúvida se de fato ele acreditou que era o Jorge Jesus ali ou se era o sósia e ele estava brincando. Eu não consigo interpretar como se ele de fato achou que fosse o Jorge Jesus. Não é possível que ele tenha imaginado isso. E aí eu fui apurar, galera, qual número de camisa o Emerson Royal vai usar no Flamengo. Ele vai usar 22, mesmo número que o Rodinei usava. E muita gente já estava chamando o Emerson Royal de um novo Rodinei, pela forma carismática dele, de, enfim, ficar dançando, fazer dancinha TikTok nas redes sociais. E agora, de fato, ele vai usar o mesmo número que o Rodinei usava aqui no Flamengo. Espero que ele tenha o mesmo sucesso que o Rodinei teve na reta final da passagem de Rodinei com a camisa do Flamengo, que foi muito boa. Então, Emerson Royal, a ideia do Flamengo é levá-lo junto com o Saul ao gramado Maracanã nesse domingo para ser apresentado à torcida presente no Maracanã. E quase que no mesmo horário que o Emerson Royal estava desembarcando, o Wesley estava indo. Pois é, o Wesley embarcando para se apresentar a Roma. Eu pude ver no vídeo do nosso companheiro Flazoeiro, o Guilherme, inclusive um abraço para ele, parabéns pelo trabalho que ele vem fazendo. O Flazoeiro divulgou o vídeo, eu pude ver ali o Wesley falando que é um até logo, que volta em breve, e teve uma parte que me chamou muita atenção, ele falando sobre as críticas que ele recebeu durante muito tempo no Flamengo, e ele não reclamou das críticas, pelo contrário, ele disse que as críticas, sobretudo as construtivas, os fizeram ele crescer. Então, de verdade, assim, eu acho que a maturidade que o Wesley atingiu no Flamengo é algo que tem que bater palma. Dentro de campo, ele ainda tem muita coisa a fazer. As críticas ajudaram muito o Wesley a crescer e ele reconheceu isso. Parabéns ao Wesley, que ele seja muito feliz na Roma, ele merece demais e também espero que um dia volte ao Flamengo. Por falar na venda de Wesley, gente, a venda do Wesley se tornou a quarta maior da história do Flamengo, junto com a do Gerson. Vamos lá, Vinícius Júnior, Real Madrid, 45 milhões de euros. Paquetá, Milan, 38,4 milhões de euros. Reinier, 30 milhões de euros para o Real Madrid. Gerson para o Zenit, 25 milhões de euros, que foi a multa rescisória. Wesley também, 25 milhões de euros, porém, ele pode chegar a 30, né, com as metas. E o Gerson também está na lista novamente, quando ele foi vendido ao Olympique de Marseille, por 20,5 milhões de euros. Galera, a informação que eu recebi aqui é boa, porque é o seguinte, muita gente na dúvida como o Saul é visto pela diretoria e pela comissão técnica do Flamengo no ponto de vista função tática. E eu perguntei a uma pessoa do Flamengo e a pessoa me respondeu assim, como o Gerson,
nós enxergamos ele para jogar na vaga do Gerson. Então, fica aí a informação para vocês, porque eu acho uma informação muito boa, tá? Eu, particularmente, estava na dúvida de como o Filipe Luís gostaria de utilizar o meio espanhol, que faz várias funções no meio de campo. Inclusive, na apresentação, ele disse que gosta de jogar mais pelo meio central ali. É justamente onde o Arrascaeta joga. E aí eu fiquei na dúvida, será que ele vai botar o Saúl para brigar por vaga com o Arrascaeta? E não, tá aí a informação para vocês. Galera, enfim, a novela Jorge Carrascal tá perto do fim, tá, galera? Enfim, ainda bem, último capítulo chegando. Que novela, hein? Pelo amor de Deus, parecia a série Lost. Não acabava nunca. Mas vamos lá, eu postei nas outras redes sociais, novela perto do fim. Flamengo, Dínamo de Moscou e Atlético Mineiro iniciaram as trocas de documentos e estão finalizando os trâmites na operação envolvendo Carrascal. O Carrascal vai ser vendido pelo Dínamo ao Flamengo. O Rubens será vendido pelo Galo ao Clube Russo. Inclusive, o jogador do time mineiro, Rubens, já foi liberado para viajar e aguarda a passagem que será enviada pelo Dínamo. Uma das pessoas envolvidas na operação me resumiu toda a situação. Vene, questões meramente burocráticas, questões jurídicas mesmo. Nada relevante, já era para estar fechada a negociação. A qualquer momento a gente finaliza, fecha aspas. Eu não posso falar o nome da fonte, obviamente, mas para vocês entenderem, não é pela questão de falta de dinheiro do Dínamo, é pela questão de agilidade. Porque se o Dínamo fosse pagar o Atlético Mineiro, ia demorar muito para cair na conta do Atlético Mineiro. Por questões geopolíticas, a gente sabe o momento que a Rússia está vivendo. Vocês sabem, eu não gosto de ficar falando a palavra aqui porque o YouTube, entre aspas, não entrega o vídeo quando a gente fala certas palavras aqui da maneira que deveria entregar. Pelo menos me explicaram isso, me ensinaram isso, eu prefiro seguir a orientação. E aí, gente, o que vai acontecer? O Flamengo vai depositar na conta do Atlético Mineiro, porque vai ser extremamente rápido, entende? E o Flamengo, teoricamente, vai pagar o Atlético Mineiro em 2 parcelas. Na verdade, vai pagar o Dínamo, para resumir para vocês, em 2 parcelas pela compra de Carrascal. 12 milhões de euros, sendo uma à vista e a outra no segundo semestre do ano que vem, de 2026. Então tá tudo sendo finalizado e aí em breve o Carrascal viaja para se apresentar ao Flamengo. Então, galera, Carrascal será jogador do Flamengo em breve, repito, enfim, essa novela vai chegar ao fim. E para finalizar nosso vídeo, um pouco de campo e bola, o Flamengo finalizou a preparação para pegar o Atlético Mineiro nesse sábado. As boas notícias são Alan e Gonzalo Plata estão à disposição. Alan, para mim, tem que ser titular. Gonzalo Plata, eu fico na dúvida, embora eu goste bastante do jogador, mas a ver como o Filipe Luís pretende armar o setor ofensivo do Flamengo. Acho que o Pedro tem que ser mantido no time titular também. De La Cruz, vocês já sabem, está no Uruguai, passando o final de semana com a família, então desfalca o Flamengo novamente. Valeu, galera. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Beijo, forte abraço. Pacotão do Flamengo chegando. Tamo junto, galera. Fui!